Bom dia, igreja, graça e paz de Jesus, amém? Muito bom estar aqui com você nessa manhã. Quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Nós estamos, enquanto você abre sua Bíblia para te localizar, numa série de mensagens no Evangelho de João, que é Jesus revelado. São as passagens relatadas por João em que Jesus se apresenta. E ele se apresenta trazendo palavras que têm um significado muito mais profundo do que só a literalidade dele. É quando Jesus se revela dizendo, eu sou, e ele completa com algum adjetivo, algum de seus atributos ou de suas características. Mas quando ele diz eu sou, ele está invocando um termo da antiga aliança, que foi o termo de revelação de Deus para Moisés na sarça. Quando Deus se manifestou naquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, Moisés, atraído por esse fenômeno, se achega. Deus fala com ele, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar onde você pisa é santo. E ele faz isso, e ele tem uma conversa que é o chamado dele ao ministério, e ele pergunta o nome de quem que eu vou falar para eles que eu estou indo. E ele diz, eu sou o que sou, ou serei o que serei. E essas palavras, elas trazem um significado muito forte nos lábios de Jesus, porque ele está dizendo, todas essas vezes que ele se apresenta com eu sou, que ele era o Deus vivo, o Deus encarnado, o verbo de Deus que se fez carne. E ele está junto com isso, dizendo que é Deus, ele também está se apresentando como um Deus pessoal, relacional, íntimo, que tem uma afetação direta na vida dos seus discípulos e dos seus seguidores. Nós já vimos algumas vezes em que Jesus falou eu sou, como eu sou o Messias verdadeiro, eu sou o enviado de Deus, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta do aprisco, e nós hoje vamos falar sobre o eu sou mestre e senhor, ou senhor e mestre, depende da versão em que a sua Bíblia está escrita, essa ordem não importa muito, mas é quando Jesus se apresenta para os discípulos dizendo eu sou mestre e Senhor, e nós vamos entender o que significa o ser mestre e o ser Senhor, mas antes disso tudo, precisamos compreender o contexto em que isso foi dito. Por isso, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 em diante. A minha versão é NAA, você pode acompanhar pela tela ou pela sua Bíblia mesmo. Nós vamos ler aqui um bom trecho da palavra de Deus, tá bom? Está escrito então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também.
em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos agracie com a ministração da Tua palavra. Cremos no Seu poder, cremos no efeito que ela tem em nós quando ela é ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos toque, nos transforme, fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, aqui Jesus estava no que nós chamamos de última ceia. Enquanto os discípulos comiam, acho que isso fica bem evidente no início do texto, Jesus se levanta e ele começa a fazer algo estranho. Ele começa a lavar os pés, ou melhor, a tirar a vestimenta de cima. Ele cinge uma toalha, amarra uma toalha aqui no seu dorso, enche uma bacia de água, e eu quero que você comece a visualizar um pouco melhor essa situação. Os discípulos estavam comendo. Quando a gente fala da última ceia, é importante a gente distinguir do que a gente faz como memorial no culto. Não era um culto e a gente estava distribuindo os cálices e um pedacinho de pão para a gente fazer a ceia em memorial de Jesus. Não, a ceia aqui era uma janta mesmo. Eles estavam tendo um tempo ali de refeição. E nessa refeição, provavelmente, Jesus deixa ali o seu prato, ou ele terminou antes, e ele faz esse ato de levantar, tira a vestimenta, e os discípulos, tente imaginar os discípulos mastigando pão, dando aquele golão assim no cálice, olhando para Jesus, estranhando aquela situação, encarando tudo aquilo com estranheza. E aí Jesus enche uma bacia de água, que deixa eles ainda mais estranhos, e ele então começa a lavar os pés dos discípulos. E até aí nenhuma objeção, apesar da estranheza, até que ele se depara com Pedro. E aí o Pedro, ele fala: não, meu pé você não vai lavar. E a pergunta é, por que não? Por que Jesus não deveria estar fazendo o que estava fazendo? Por que Pedro achou tão estranho a ponto de contrapor, de fazer uma objeção à ação do mestre? É primeiro preciso entender que o contexto era de que esse ato de lavar os pés ficava ao encargo do menor dos escravos, dos servos daquela época. Não era nem qualquer um dos servos que fazia, era o menor, o que era considerado menos digno, era o encarregado de ficar à porta quando se ia receber as pessoas, para lavar-lhes os pés. Acredito que você deva ter uma ideia de que pavimentação não era muito comum naquela época. Existiam as estradas romanas, mas o investimento ficava muito mais na cidade de Roma e não nos países e nos povos vassalos, que era a situação de Israel naquele momento. Estava sendo subjugada pelo Império Romano. Então, os caminhos, eles eram sujos, eles eram empoeirados, e por mais que a pessoa se banhasse, passasse o óleo na cabeça, que era a brilhantina da época, o gelzinho da época, eles chegavam no lugar, depois de caminhar, ainda que perto, com os pés sujos, empoeirados, retiravam suas sandálias à porta, porque era o costume, e do Oriente ainda é esse costume. As mesas são mais baixas, muitos ainda se assentam no chão, nas almofadas, no tapete. Por isso que tem a cultura dos tapetes árabes, dos tapetes persas também, né, pastor? Aquela coisa bonita, porque é onde o pessoal sentava, ficava ao redor da mesa ali também. Por isso que se retirava as sandálias. E aí era tarefa desse escravo lavar os pés das pessoas. Só que aqui tudo indica que o anfitrião era Jesus, ainda que a casa não fosse dele, mas eles estavam ali tendo essa janta particular, e eles não tinham escravos. Já reparou que em nenhum momento dos evangelhos
Os discípulos tinham escravos. Primeiro, porque eles não eram homens muito abastados. Segundo, que a característica do ministério também não permitiria. E terceiro, que nem faz parte dos princípios ali de Jesus. Mas o ponto é que não tinha escravo. E aí, eles vão organizar a janta ali, a ceia, e parece que ninguém se propôs a fazer esse menor dos serviços. Afinal de contas, eles estavam como discípulos do Mestre e do Senhor. Aquela tarefa era indigna demais para um deles espontaneamente se colocar, eu vou fazer isso. Certamente alguém falou, não, Jesus, deixa que eu ponho a mesa. Aí pega lá o suplá ou o jogo americano, coloca na mesinha. Aí fala, eu pego os talheres. Aí pega lá, abre a prataria bonitinha, aquela caixa que você ganhou de alguma tia-avó no seu casamento e você só usa no Natal em dias especiais. Eu sei porque essa é a minha realidade. Eu tenho uma prataria que eu ganhei de uma tia-avó que falou, eu faço questão que seja uma prataria. Eu falei, meu Deus, tá bom? E recebi, mas é só no Natal em ocasiões especiais. Aí põe a mesa ali certinho, alguém fala, eu faço aqui, servo o vinho, o outro fala, eu asso o frango, o outro eu preparo o pão. Mas ninguém se dispôs a fazer aquele trabalho tão ingrato, tão indigno, tão inferior para o status, para a posição deles. E vamos lá, né? Por mais que eles crescem no que Jesus estava falando, socialmente falando, eles não eram nada, mas eles acreditavam que eram. E isso fica evidente num outro relato do Evangelho, em que os irmãos, eles vão chegar em Jesus, e para mim o mais engraçado dessa situação toda é que eles chamam a mãe para ir junto. É tipo, mãe, fala com ele para me dar um lugar especial, e a mãe vai junto. Eu não sei o que é pior, os filhos pedir para a mãe ou a mãe aceitar o pedido dos filhos, mas ela vai junto e ela chega, ô Jesus, quem que vai sentar assim à tua direita, à tua esquerda, no reino vindouro, quando o reino do céu se manifestar? E aí, Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E esse relato mostra que eles já tinham algo assim no coração. Quem quer ser o maior aqui? Tanto que quando isso acontece, os outros ficam bravos com eles. Falam, quem que esses moleques pensam que são? E provavelmente eram os dois mais novos do grupo, por isso que a mãe estava junto. E aí, você vê que já havia entre eles essa coisa do quem é o maior, quem que é o líder, quem que vai ser o primeiro-ministro do rei, quem é que vai sentar à direita, quem é que vai sentar à esquerda. Eles já tinham entre eles esse espírito de comparação e competição. E aí Jesus, nesse momento solene, tão importante, tão marcante para o ministério, vendo que uma tarefa deixou de ser feita, ninguém considerou-se indigno o suficiente para lavar os pés. Jesus, o Mestre e o Senhor, ele levanta, tira a sua vestimenta, e aqui eu quero trazer uma curiosidade bíblica bem importante. Quando fala que tira a vestimenta de cima, a gente precisa entender que não é como a gente se veste hoje, tá? Então não é que Jesus ficou peladão. E Davi também não dançou pelado, tá? Porque a gente confunde e fala, não, que Davi tirou as vestes reais e foi dançar pelado. Não foi. Ele tirou as vestes reais, mas tinha as vestes de baixo também. Então ele foi com a cerola dele ali, algo nesse sentido. Porque era indigno um rei se apresentar com as roupas de baixo. Então a vergonha de Davi era essa. Aquela roupa, qualquer roupa de um homem comum, e ele foi dançar na presença de Deus. Aqui também, Jesus não ficou peladão, ele estava com a roupa de baixo, por isso que a Bíblia diz que ele tirou roupa de cima. Se é de cima, é porque tem uma de baixo. E aí ele, com essas roupas mais informais, ele cinge o dorso ali com uma toalha, a gente não sabe se pega por cima do ombro, se enrola na cintura, enfim, não está escrito, mas é por ali. Ele enche uma bacia de água, e para lavar os pés das pessoas, irmãos, você tem que se curvar diante delas. Quem aqui já teve a experiência simbólica ou profissional de ter que lavar o pé de alguém? Levanta a mão só para ter uma ideia. Então você sabe do que eu estou falando. Às vezes você é pedicure, alguma coisa assim, podóloga, né, ou ortopedista de pé, sei lá, alguma coisa assim. Ou você simbolicamente, num ato de aliança com a pessoa, de servir a pessoa, você vai lá e lava os pés, né? E aí, irmão, vamos lá. É indigno ou não é indigno a tarefa?
Fala, seja sincero. Sim ou não? É indigno, sim ou não? Sim. Você tem que ficar esfregando as frieiras do irmão, encarando aqui a unha encravada, amarela, às vezes nem unha tem mais, né? Aquele cheirinho azedo de suor da meia que ficou o dia inteiro no pé ali. Não é a coisa mais legal de se fazer. E os discípulos sabiam disso. E naquele contexto, além de não ser legal, era para o pior ou mais indigno dos escravos. Mas o mestre, o Senhor, se levantou com proatividade, fez tudo isso e começou a lavar os pés um por um dos discípulos. Eu quero que você compreenda a expressão que devia estar no rosto, na face daqueles discípulos. Escandalizados, o que é que Jesus está fazendo agora? E ele lavou os pés de todos, tudo indica que inclusive do traidor, que ele já sabia quem era. Mas aí ele chega no Pedro. E assim, eu acredito que um dos motivos de Jesus ter escolhido Pedro é porque ele daria boas pérolas que ensinam muito a gente. Porque aí ele é o cara que falou, não, se você está andando nas águas, eu vou também. Né? Ele é o cara que tem coragem de falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o cara que tem coragem de falar assim, não, meu pé não. E aí Jesus fala, olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Daí ele fala, então lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo, me dá um banho, Jesus, porque eu tô neném, me põe na banheira que eu tô neném agora. E Jesus fala, para com isso, cara, menos, segura aí. E aí ele fala, não, os pés é suficiente. E aí ele pergunta, aqui no verso 12, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Aqui a pergunta é retórica. Eles não responderam. Mas está claro que eles não entenderam. Está claro que não cabia na mente daqueles discípulos que tinham o desejo de ocupar os lugares mais honrosos. Não cabia na mente daqueles discípulos que desejavam ser superiores uns aos outros, irmãos de ministério. Caminharam ali aproximadamente 3 anos e meio juntos. Que alguém voluntariamente se submetesse ao papel mais indigno de servo ali, de escravo. Não cabia na mente deles que o primeiro a se levantar para fazer fosse o mestre e senhor deles. Aquilo era escandaloso demais. Era subversivo demais para a mente carnal daqueles discípulos. E, meus irmãos, quando a gente olha para esse contexto, a verdade é que os discípulos somos nós. Um ou outro é Pedro. Mas, via de regra, os discípulos somos nós. Somos nós que, diante de situações em que estamos sendo desafiados a servir, em que as tarefas parece que não estão ali sendo supridas na sua integralidade, que a gente fica esperando assim, não, eu vou ficar quieto na minha, deixa para o outro. Isso aqui é pequeno demais para mim. Não, pastor, ficar servindo no ministério infantil, lá no Flechas, cuidando das crianças, não, eu quero estar no culto. Não, pastor, passar slide para mim, não, é muito simples, é muito indigno, as pessoas só olham para o cara do multimídia quando dá errado. Não, pastor, chegar antes aqui e ficar orando, ninguém nem vai ver. Ninguém nem sabe, a gente até 2 semanas atrás, o pessoal da intercessão nem colete usava, pastor, eu não vou chegar antes, ninguém vai me ver. E a verdade é que isso, ainda que a gente não fale, porque é constrangedor demais, a gente pensa. A gente passa por isso. Pegar a vassoura quando um vento vem e joga folha para todo lado, servir a água, preparar o ambiente para os irmãos. Essas coisas às vezes parecem pequenas demais para nós que somos muito grandes, que somos muito pretensiosos, nós que queremos coisas maravilhosas demais para nós mesmos. E aí,
Jesus está na casa, ainda tem coisa por fazer. E aí é Ele que se levanta como mestre e Senhor e começa a fazer essas coisas. É Ele que se aproxima das crianças. É Ele quem limpa o nariz catarrento do filho dos outros. É Ele quem serve água. É Ele quem chega mais cedo para ver se está tudo em ordem. É Ele que começa a fazer os trabalhos indignos através de pequenas pessoas, ou de pessoas que até têm grande renome. Mas quantas vezes Jesus estando na casa, nós sabendo que coisas foram deixadas pendentes, porque são indignas demais, Jesus não precisou constranger a gente nessas circunstâncias. É nesse contexto que Jesus se revela como mestre e Senhor. O que significa ser mestre? Agora vamos a essas duas palavras. Ser mestre é aquele que, dentro da figura oriental, pode ser representada para nós com um estereótipo. Dentro da nossa da cultura, assim, da cultura popular, como, por exemplo, Yoda, do Star Wars. Quem conhece o Yoda, levanta a mão. Bastante gente. Mas vamos para um próximo. É o Mestre Splinter do Tartarugas Ninja. Quem conhece o Mestre Splinter? Bastante gente. É o Pai Mei do Kill Bill. Quem conhece o Pai Mei, levanta a mão. Menos gente, mas é aquele senhorzinho com a barba elegante, finíssima, branquíssima, que mais do que ter ensinamentos para passar, e é isso que diferencia um mestre de um professor, mais do que ter ensinamentos para passar, é aquela referência de vida a ser buscada, a ser imitada, a ser alcançada. Tente lembrar agora da sua adolescência nos cinemas assistindo Star Wars. O mestre Yoda ensinando os seus discípulos. Ele ia ensinando com a vida. Era alguém a ser imitado. Tente lembrar da sua infância assistindo TV Globinho com as tartarugas ninjas. E lá as 4 tartarugas com nome de artistas renascentistas, imitando e querendo ser igual ao mestre Splinter. Da mesma forma com a Kill Bill, com o Pai Mei ali naquela... Eu esqueci o nome da Kill Bill. O Kill Bill é o nome do filme. Fugiu, deixa para depois. Mas é um bom filme do Tarantino. Violento, mas é bom. E aí ela lá imitando e aprendendo a comer arroz com hashi. Coisas que no detalhe, no dia a dia, no vida na vida, as coisas vão sendo, parece que transferidas do mestre para o discípulo. E naquela cultura isso era muito forte. O apóstolo Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel, um dos grandes mestres do seu tempo. Isso era algo comum, tinham muitos mestres naquele tempo. Só que Jesus, ele aqui se coloca como o eu sou o mestre. É Deus encarnado se colocando como alguém a ser imitado, alguém para que, por meio da convivência com Ele, nós nos tornemos a sua semelhança, imitadores, cópias, pequenos Cristos. É isso que ele está dizendo, que ele é o mestre. Ele está dizendo para os discípulos, não quando ele está sentado num trono, não quando ele está sendo ovacionado na entrada de Jerusalém, em cima ali do jumentinho, e as pessoas gritando hosana nas alturas, aleluia, e ramos ali sendo jogados aos seus pés, não quando ele está sendo ovacionado pelas multidões que foram alimentadas depois de um milagre realizado, não quando ele vem poderoso andando sobre as águas, é quando ele está ajoelhado ali, servindo seus discípulos, lavando os pés deles, fazendo o trabalho mais indigno do menor dos escravos, que ele diz, eu sou o mestre, imitem a mim. E a outra palavra é Senhor. E irmãos, vocês não têm ideia do que essa palavra significa. Talvez vocês não tenham ideia. Senhor não é uma cordialidade. Na Bíblia não é uma cordialidade como nós falamos. Ah, o Senhor está bem? Ou o seu Tiago está tudo certo? O seu Tiago é a abreviação
de Senhor. Não é esse pronome de tratamento cordial que a gente usa. Senhor, no termo grego, ele se referia ao imperador. É Kyrios. É a palavra que trazia uma autoridade suprema. Nem dentro dos governantes vassalos ali de Israel, que eram vassalos ao Império Romano, não eram tratados dessa forma. Somente o imperador romano era chamado de Kyrios. É por isso que a perseguição aos cristãos ela foi tão ferrenha, porque eles declaravam que seguiam a outro Kyrios, não o imperador. Eles se abstinham do culto ao imperador, condenavam esse culto porque eu tenho outro Senhor. Esse Senhor não é humano, esse Senhor não é só humano, Ele é Deus encarnado. Jesus estava assumindo para si uma autoridade suprema no imaginário popular daquelas pessoas que estavam ali ouvindo, na consciência deles. Eu sou o ser supremo, eu sou o Criador dos céus e da terra, é a mim que todas as coisas e todos os seres obedecem, é em mim que todas as coisas subsistem, é por meio de mim que todas as coisas foram criadas, e sou eu que dei início a essa história, e sou eu que porei fim a ela. É isso que Jesus está dizendo quando Ele diz, eu sou o Mestre e Senhor. Eu não sou mais um personagem qualquer da história, eu sou o autor e consumador dessa história. Eu sou soberano. E Ele está curvado diante dos seus discípulos, lavando os pés deles, quando Ele se revela dessa forma. Isso mostra para nós, irmãos, uma realidade muito profunda do reino de Deus. Essas incoerências, essas subversividades ficam muito evidentes quando Jesus está aqui de joelhos dizendo, eu sou o Mestre e o Senhor. Porque o reino de Deus é assim, é perder para ganhar, é morrer para viver, é dar para receber. É subversivo mesmo. É o último que vai ser o primeiro. É o menor que é o maior. Jesus está revelando um reino que não é desse mundo, na pessoa do rei, que está nesse mundo. E Ele mostra, você quer ser o maior? Lembra do contexto? Os discípulos, tudo melindroso, bicudo um com o outro, vai ser maior, eu que quero ser. Mas o que você quer? Então, é isso que vocês têm que fazer. É servir. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Esse é o ensinamento de Jesus. E quando nós vamos lá para aquela poesia escrita pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 5, nós vemos que Jesus estava com Deus e, cheio de glória, Ele decidiu se esvaziar. E decidindo se esvaziar, assumiu a imagem, a figura de um homem. Ele era reconhecido como um homem comum, o filho do Zé de Nazaré. Servindo, a forma de servo. Se humilhou e obedeceu até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que nele todos crescem e toda língua confessasse que Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre o que está debaixo da terra. Essa realidade subversiva quebra o nosso coração orgulhoso, prepotente, arrogante, porque quando nós nos colocamos assim, bons demais para servir, grandes demais para trabalhos indignos, competentes e habilidosos demais para ficarmos escondidos ou fazermos esses trabalhos que ninguém enxerga, é Jesus que vem e mostra como a gente tem que fazer.
Meus irmãos, toda vez que a gente nega a vassoura, Jesus precisa vir varrer. Toda vez que a gente nega os trabalhos indignos, é Jesus que se levanta para fazer, e Ele não faz isso com pesar. Ele faz isso para nos ensinar, para nos mostrar que a grandeza no reino de Deus está entre os pequeninos. É por isso que quando as crianças começam a bagunçar o culto, Jesus fala: deixe vir a mim os pequeninos, não os impeça. Deles é o reino dos céus. Mas a gente gosta de se convencer de que quem está no lugar de mais evidência, quem está mais grandão assim entre os irmãos, quem dá a maior oferta, ou quem serve em coisas dignas, que dão trabalho, que trazem reconhecimento, mérito, são esses que são grandões. Não são, meus irmãos. Talvez as maiores pessoas no reino vindouro serão hoje aquelas tias do coque que ficam escondidas no secreto, orando, intercedendo dia e noite pelas nossas vidas. Talvez os grandões sejam aqueles professores do ministério infantil que sacrificam seu tempo de culto em comunhão aqui no auditório para cultuar o Senhor com o ensino da palavra lá onde ninguém vê, onde as crianças não sabem reconhecer o valor disso. Talvez os grandões sejam aqueles que hoje nós desprezamos. E um dia, se for assim, eu não sei, pura especulação aqui, parênteses para especulação pastoral. Se você não concorda, tá tudo bem, tá? Se for assim no reino de Deus, e houver alguma hierarquia, algumas indicações disso, principalmente no que diz respeito a galardão, muito provavelmente a gente vai bater continência para essas pessoas. Não no sentido militar da coisa, mas no sentido de reconhecimento de quem eles são diante de Deus. Meus irmãos, quando Jesus diz, eu sou o mestre, o Senhor, Ele está falando, eu sou Deus, eu encarnei, e eu estou vivendo uma vida para vocês imitarem. E aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E Ele fala, aqui no verso 19, desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Você percebe que quando ele faz a pergunta retórica, Jesus ele engata num discurso que ele fala assim, no verso 13, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Aqui o termo eu o sou não é o eu sou, mas ele faz questão de, no final do seu discurso, resgatar esse termo eu sou. Por isso que a gente une aqui, eu sou mestre e senhor. Aqui, Jesus está dizendo, depois de ter lavado os nossos pés, depois de ter feito o trabalho mais indigno a ser feito, que Ele é o Deus vivo, o Deus encarnado. E para a gente encerrar, eu quero ler um trecho do livro do professor Renato Gusso, Antônio Renato Gusso, que ele escreve um livro sobre essas vezes em que Jesus se apresenta, e eu quero destacar um parágrafo aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou ler. Ele diz, quem sabe se os discípulos, ao fazerem os preparativos para aquela festa, não discutiram entre eles para ver quem faria trabalho tão servil, pois eles não possuíam escravos. Se assim pensaram, devem ter chegado à conclusão de que seria indigno para qualquer um deles aquela tarefa. E seria melhor deixar aquele detalhe passar em branco. Afinal, eles eram muito bons, não poderiam se sujeitar a tanto. Como a maioria das pessoas, eles também só queriam desempenhar tarefas que, a seus próprios olhos, fossem compatíveis com a sua posição ou status na sociedade. Meu irmão, quando a gente olha para a cultura que o cristianismo, depois de alguns séculos, influenciou, especialmente a cultura do cristianismo protestante, porque o catolicismo ainda tem uma cultura bastante franciscana, de um apego à pobreza e ao voto de pobreza, mas
quando a gente olha para culturas que foram durante muitos séculos influenciadas pelo protestantismo, o que nós vemos é uma progressão de status social, de classe social. A tendência é essa, por quê? A gente vê desde o ensino sendo um princípio, um fundamento muito grande dentro do protestantismo, porque agora a partir do protestantismo, a palavra é para todos, e se é para todos, as pessoas precisam saber ler, porque ela está escrita. Então, as universidades, elas foram criadas nesse contexto, as maiores universidades do mundo até hoje foram criadas nesse contexto, as mais tradicionais, as mais conceituadas, para que o povo soubesse ler, e sabendo ler, soubesse interpretar as escrituras e pudesse ter livre acesso a elas. Então, esse ensino foi enriquecendo a cultura, e o protestantismo influenciou a sociedade de forma que a pobreza ela foi diminuindo, em alguns lugares até erradicada, mas ela foi diminuindo, e a tendência é essa. É que no nosso meio protestante, a gente continua incentivando as pessoas a estudarem, a trabalharem, e tudo isso é muito digno, faz parte do espírito da reforma protestante, e aí, com isso vem o crescimento de status social. Ainda que a maior parte das conversões aconteça no lugar de pobreza, de mais baixa renda, depois a tendência é que haja um crescimento. E esse crescimento muitas vezes nos coloca em lugares de status da sociedade, é verdade. Mas, meu irmão, eu vou te dizer que o único lugar do mundo que você vai ver um CEO de empresa pegando uma vassoura para varrer o chão é na igreja de Jesus. O único lugar do mundo que você vai ver pessoas com mestrado, doutorado, ensinando senhorinhas que muitas vezes nem terminaram o ensino fundamental, é na igreja de Jesus. É só na igreja de Jesus que você vai ver músicos excelentes, tocando sem cobrar nada, sem buscar para si o reconhecimento. É só na igreja de Jesus que você vai ver pessoas servindo do nascer do sol ao pôr do sol, sem reclamar, sem murmurar, com um sorriso no rosto e sem receber nenhum reconhecimento. Aqueles que não merecem ser servidos. É só na igreja de Jesus. E por que é que esse escândalo acontece? Por que essa cultura é tão subversiva dentro da igreja? Porque o nosso Mestre e o nosso Senhor se ajoelhou e nos serviu, como nesse relato dos discípulos tendo seus pés lavados. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Nós temos um Jesus para ser imitado. Quero te convidar a ficar em pé.